Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O que é a alma? O que é perispírito? Na noite de hoje, nós vamos juntos estudar esses conceitos. Nós vamos estudar o capítulo 2 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Só para recordar, o Livro dos Espíritos ele é formado por 4 livros. As causas primárias, o mundo espírita ou dos espíritos, que é o que nós estamos estudando nesse momento, as leis morais e esperanças e consolação. Então, nós estamos estudando o segundo livro, o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Eu convido nesse momento o nosso amigo Beto para que ele apresente a vocês e fale das questões de 132 e 133, o objetivo da encarnação. Boa noite. Quando Kardec indaga aos espíritos qual é o objetivo da encarnação, eles lhes respondem assim: Deus lhe impõe a encarnação como finalidade de levá-los à perfeição. A encarnação para todos os espíritos, essa grande oportunidade que os espíritos têm para refazer as suas mazelas pretéritas, nessa grande oportunidade que Deus, na sua misericórdia, deu a todos, traz para nós, traz para os espíritos encarnados, grandes lições, porque esse grande dogma da reencarnação que nos permite que possamos corrigir nossos erros do passado e alavancar a nossa caminhada futura, e necessariamente precisamos passar por essas vicissitudes da vida física. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas, de qualquer forma, todos, de alguma forma, irão passar por essas vicissitudes para poder entrar na sua jornada de evolução, consciente de que, para chegar aonde devemos chegar e precisamos chegar, e esse é o caminho, porque nós, como espíritos eternos que somos, estamos sempre em evolução, estamos sempre buscando o caminho da evolução, o caminho do conhecimento, e é através das vicissitudes da jornada que nós conseguimos angariar créditos para poder chegar naquele patamar que todos nós perseguimos, encarnados e desencarnados. Nenhum espírito foi criado para sofrer. E, então, todo o seu objetivo, ele tem para o seu despertamento. O objetivo da reencarnação para o espírito é o seu despertamento. O tempo se encarregará de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades de progredir e amar. Continuando nas suas indagações, Kardec, na pergunta 133, faz 2 perguntas aos espíritos. A primeira: os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem têm necessidade da reencarnação? O que eles respondem? Todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho e, por conseguinte, sem méritos. E ele questiona, neste momento, também os espíritos. Mas então, de que adianta os espíritos terem seguido a rota do bem, se isso não os isenta de sofrimentos da vida corpórea? Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequência da imperfeição do espírito. Como já dissemos, nenhum espírito foi criado para sofrer. Não está na pretensão de Deus este sofrimento. As escolhas do caminho pelo bem ou pelo mal está na escolha de cada um de nós. Quem escolhe o caminho do mal encontra o sofrimento. O sofrimento, quando acontece, é a aplicação da lei de causa e efeito.
que diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nossas ações serão efetivadas de acordo com o nosso procedimento na jornada. Vamos colher exatamente aquilo que semeamos. Em razão disso, podemos concluir que aquele que sempre trilhou o caminho do bem nada tem a sofrer, porque não produziu mal, já que não adquiriu débitos a serem resgatados. Mas não podemos esquecer também, irmãos, que, no entanto, não basta para estar no caminho do bem deixar de fazer o mal. É necessário que efetivamente a gente faça. O progresso é positivo, é feito através de realizações. Muitas pessoas cuidam da sua própria vida, trabalham o dia inteiro, pagam suas contas, mas não se preocupam se o vizinho está com algum problema, se algum colega está com alguma aflição, e mesmo dentro da sua própria casa, se tem algum familiar necessitando de ajuda. É através do trabalho que conquistamos a evolução necessária à nossa vida. E agora convidamos a nossa irmã Vilma para prosseguir com a pergunta 134. As questões 134 a 136, Kardec fala a respeito do que seria a alma. Do que seria a alma antes de se unir ao corpo. Qual o laço que une a alma ao corpo? E se a alma depende ou independe do princípio vital? Então, alma e espírito são a mesma coisa. Somos nós, a nossa essência. Para efeito didático, Kardec separa, então, como espírito quando o ser está desencarnado, e alma quando esse espírito está utilizando um corpo físico para estar aqui, né, fazendo a sua caminhada, a sua evolução. Então, espírito é o ser desencarnado e alma é o ser que está encarnado. Isso para efeito de estudo, para efeito do nosso entendimento. Mas na realidade é a mesma coisa. Espíritos criados simples e ignorantes. Como que a alma faz essa ligação com o corpo? Então, nós somos compostos de 3 partes: o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito é que faz a ligação entre o corpo e a alma. Seria como na laranja, que nós vamos ter a parte amarela da laranja, que seria o nosso corpo físico, a parte branca da laranja e aquela parte suculenta, que é os gomos, que seria o espírito. Então, a parte branca, ela faz a ligação entre a casca e aquela parte do gomo suculento. Então, o perispírito, ele faz essa ligação entre o corpo e a alma. O corpo, ele precisa do princípio vital. E ele é útil, necessário à alma, para que ela possa se movimentar, para que ela possa cumprir as leis do trabalho, a lei da evolução. Então, o corpo, ele tem e necessita do princípio vital. Ele não existe sem o princípio vital. A alma, ela não tem a necessidade do princípio vital. Então, quando o corpo perde o princípio vital, que ao desencarne, a alma continua viva, porque ela não necessita do princípio vital. E aí, então, nós chamamos de espírito, que é o ser que está desencarnado e sem a necessidade do corpo material. Então, é isso que ele nos fala nessas questões. Convido a Miriam para falar sobre a questão 137 a 139. Um espírito pode encarnar ao mesmo tempo em 2 corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. O espírito conserva sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. A alma pode, sim, trocar de corpo quantas vezes precisar,
mas somente pelo processo da reencarnação. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade que resiste ao tempo e ao espaço, sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez, instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade. Também algumas pessoas têm a opinião de que a alma é o princípio material da vida material, que a alma seja ela que inicie a vida material. O espírito é espírito e não podemos confundi-lo com a matéria. No entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. Somente Ele cria os espíritos. É ponto pacífico para nós que o espírito vem de Deus. Porém, escapam à nossa maturidade espiritual os processos usados pela vida maior para que cheguemos à condição de espíritos conscientes dos nossos deveres. Isso ainda é um mistério para nós. Só teremos a resposta, eu acredito, que o dia que estivermos frente a Deus. Também algumas pessoas acreditam que a alma é uma centelha, uma pequena parte não material que faz parte de uma fonte universal, de onde provém o princípio vital, e que cada ser absorve uma porção, e que após a morte volta à massa de onde saiu. Nós acreditamos que o espírito foi feito por Deus. Conserva sua imortalidade por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda a sua vida divina, toda a sua natureza espetacular. Agora, se existe um todo e que nós fizemos parte deste todo, aí isso é um mistério para nós ainda. É apenas o que a nossa imaginação, procurando respostas, imagina, então, que a gente saiu de um todo e que, quando morrer, retorna a este todo. Agora eu convido a Cassimélia para falar sobre a questão 140, 141 e 142. Quanto à questão 140, a questão 140, ela questiona que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os nossos músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo. Então, isso depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende que seja um fluido vital, então está certo. Se, porém, se refere ao espírito quando encarnado, neste caso, está errado. Por quê? Porque o espírito ele é indivisível e ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem se dividir. Kardec comenta que a alma ela age por meio dos órgãos. E estes órgãos eles são animados através do fluido vital. Este fluido vital que se reparte entre estes órgãos e com bastante abundância, principalmente naqueles que são centros ou focos de movimento. Na questão 141, é questionado se há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior
e circunda o corpo. Então, Kardec responde que a alma, ela não está aprisionada ao corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz. Como a luz através do globo de um vidro, ou como o som ao redor de um centro sonoro. Então, nesse caso, dá para dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma, ela tem dois envoltórios. Um é sutil e leve. O outro é grosseiro, material e pesado, que é o nosso corpo. O envoltório que é sutil e leve é o perispírito. A alma, então, é o centro desses envoltórios. A gente pode dizer que ela é o centro desse envoltório, assim como a amêndoa que está na casca. E a questão 142, ela questiona que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida. Então, Kardec responde que o espírito é apenas um inteiro na criança. Ele é inteiro na criança como no adulto. São os órgãos, instrumentos da manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Agora, eu convido a colega Ariete para falar das questões 143, 144, 145 e 146. Bom, nessas questões, Kardec pergunta aos espíritos alguns questionamentos referentes às definições da alma que foram dadas pelos precursores do espiritismo. Na questão 146, Kardec questiona os espíritos sobre o conceito de alma dado de forma diferente por diferentes espíritos. E os espíritos, eles respondem que assim como existe com os homens, acontece com os homens, existem espíritos mais esclarecidos e outros espíritos que não são tão esclarecidos. E então cada um responderia de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo que já conseguiu aprender. E também, né, a gente poderia dizer que existem outros espíritos que querem nos enganar, que querem se passar por espíritos que sabem que detêm o poder, a sabedoria, mas na verdade não, eles não sabem, eles falam muito, mas eles acabam não dizendo nada com isso. Então, teríamos essas duas situações assim, uma de acordo com aquilo que o espírito conhece e a outra com espíritos que querem mostrar que sabem, mas no fundo não sabem. Na questão 143 e na questão 144, é perguntado, né, Kardec pergunta aos espíritos como é que se pode entender a alma do mundo, o que seria isso? E os espíritos, eles respondem que essa alma do mundo seria o princípio universal da vida e da inteligência, que é a partir desse princípio, né, dessa energia, que se originam as outras vidas, as individualidades. Mas também falta dizer que os homens, eles têm a sua individualidade, né, a partir deste, como é que se diz assim, deste todo, mas que cada um constitui a partir das suas experiências, como já foi dito pelos outros colegas, as suas particularidades, os seus aprendizados. E também existe, né, a noção de que existe uma alma da Terra. Aí é diferente. A alma do mundo seriam de todos os planetas e globos. Enfim, seria aquele fluido cósmico universal que é responsável, né, pelo todo. E a alma da Terra seria entendida, segundo os espíritos, como uma pleiade, como um grupo de espíritos que respondem, né, que auxiliam, que trabalham na Terra. Por exemplo, alguns espíritos que ajudariam nas questões da natureza, enfim, são grupos que exercem a mando de Deus, né,
por determinação de Deus, exercem algumas atividades. Então, seria isso que os espíritos se referem com relação à alma da Terra. A alma da Terra. E também, na questão 145, foi perguntado, né, aos espíritos por que os filósofos, né, aqueles que antecederam, né, que começaram o estudo, sem saber que era espiritismo, mas lá no início, eles discutiam acerca dos assuntos da alma e a maior parte deles não alcançou a verdade, ou eram meias verdades, ou não eram verdades inteiras. E os espíritos, eles respondem que os homens, assim como, né, os espíritos, assim como os homens, também podem se enganar. Que, de acordo com aquilo que eles sabem, de acordo com aquilo que eles dominam, é a resposta que eles dão. Então, nós humanos também muitas vezes achamos que sabemos algum assunto, um determinado assunto. Só que quando a gente vai se aprofundar, a gente procura estudar, a gente descobre que não sabe. Então, os precursores da doutrina espírita, né, eles, com esses seus erros, eles abriram o caminho para o que a gente conhece do espiritismo hoje. Então, foi através das teorias de Platão, Aristóteles, enfim, né, lá da Grécia Antiga, as teorias que esses filósofos antigos começaram a formular, que começaram a se aprofundar, porque o espírito, à medida que ele vai nascendo novamente, né, à medida que ele reencarna, ele vai se aproveitando daqueles conhecimentos que os antigos começaram a dispor. Né? Então, assim, por exemplo, só uma história. A gente mesmo, muitas vezes, erra e desiste logo. Nós temos o Thomas Edison, que descobriu a lâmpada, e 1000 tentativas ele fez para descobrir a lâmpada. E as pessoas diziam para ele desistir, porque ele não ia conseguir. E ele dizia que 1000 vezes ele sabia como não fazer. Apenas precisaria de uma vez para que ele soubesse. E assim é a história do espiritismo. Muitos erros foram cometidos, muitos conceitos errados surgiram, mas foi a partir desses erros, foi a partir do que não era correto que o homem começou, né, auxiliado pelos espíritos, a conhecer e a aprofundar a doutrina espírita. Bom, assim, a questão 146, né, foi perguntado aos espíritos se a alma tem a sede numa determinada parte do corpo, que já foi falado pela colega anterior ali. E os espíritos dizem que não, que a alma não tem uma sede própria no corpo humano, mas a gente pode dizer que ela se localiza com mais frequência, com mais força, na parte que é usada do corpo. Por exemplo, se uma pessoa ela usa a sua inteligência, né, ela faz o uso da inteligência para descobertas, enfim, tem muito uso da inteligência, a alma dela tende a ficar mais localizada mais determinantemente na sua cabeça, no seu cérebro. Se essa pessoa é mais emocional, né, se essa pessoa age mais com o coração, mais na área da moral, dos sentimentos, a parte que vai, né, conter mais firme como é que se diz assim, as qualidades da alma é o coração. Por quê? Porque são órgãos que detêm energia. E nós, como seres humanos, somos energia. O nosso corpo é energia, o nosso espírito é energia. E a parte do nosso corpo que está mais atuante, a parte do nosso corpo que está colocando, né, levando para fora esses sentimentos, é a parte que a alma parece estar mais atuante, parece estar agindo com mais força, com mais intensidade. Tá? Então, na verdade, é isso que ocorre. E pessoas que agem com os dois sentidos, né, também. Então, haveria uma certa, como é que se diz assim, uma certa proximidade entre esses dois extremos, né? A inteligência, no caso, o cérebro, e o coração, no caso, a razão e os sentimentos e a moral. Tá? Bom, meus amigos, nessa noite de hoje, era isso que nós queríamos trazer de contribuição para vocês. Então, essas questões acerca da alma, do espírito, acerca daquilo que o homem foi aprendendo com o passar dos anos, com o passar dos séculos, através de muito estudo,
de todos aqueles que nos antecederam. E assim, então, nós convidamos todos para que compartilhem esse nosso vídeo, que curtam e que comentem. E façam esses vídeos chegarem para mais pessoas, para que assim nós possamos fazer com que a doutrina espírita chegue ao coração de todos aqueles necessitados, a todos aqueles que têm necessidade e que têm interesse de conhecer a doutrina. E convido vocês para que na próxima semana estejamos todos juntos para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Então, fiquem com Deus, que Deus esteja no coração de todos e até a próxima semana.